e seguimos em frente com mais conteúdos exclusivos para você. Bom, pessoal, não é segredo que o diálogo entre investidores e o ambiente online avança a passos largos. A interação entre o universo das finanças e o mundo digital é cada vez maior. O movimento fez com que as instituições popularizassem e diversificassem o acesso a produtos para acomodar os hábitos da atual geração. Em outras palavras, ofereceram soluções customizadas para o cliente. Na corrida, as empresas se tornaram grandes parceiras ou proprietárias dos portais de informação, casas de análises e patrocinadoras dos influencers digitais. E agora, quais são os próximos passos? Este é o tema do bate-papo desta noite. O programa conta com a presença de Fernando Torres, editor executivo do Valor Econômico, Bea Aguilar, analista e educadora do canal Papo de Bolsa, e Gustavo Cerbasi, mestre em finanças e escritor. Vamos ver? Olá, estou aqui para esse painel hoje. Eu sou um homem, altura mediana, pele morena clara, estou vestido com um paletó azul e vou conversar hoje aqui com o Gustavo Cerbasi. Gustavo, pode fazer sua audiodescrição. Obrigado, Fernando. Eu também, homem, pele bem clara, olhos, cabelos castanhos. Estou usando uma malha creme, calça jeans, confortavelmente sentado aqui numa poltrona, do lado de uma mesinha com água durante esse bate-papo. Vamos conversar também com a Bea Aguilar. Oi, Bea. Olá, pessoal. Um prazer inenarrável estar com vocês. Eu sou Bea Aguilar, cabelo castanho, olhos castanhos, cabelos cacheados, visto uma camisa branca. Estou no meu escritório com alguns livros de fundo, também sentada confortavelmente, pronta para conversar com vocês. Bom, é um prazer a gente fazer esse painel aqui no MK BR22, esse painel que tem o título, né, Quais são os próximos passos da indústria? E antes de falar um pouco de futuro, eu queria aproveitar aqui que a gente está com um dos precursores do desenvolvimento do mercado de investimentos, principalmente para varejo de pessoa física, que é o Gustavo Cerbasi, para falar um pouco de passado e como chegamos até aqui, para então a gente ir para olhar um pouco mais para frente, né? A gente saiu de um mercado que era basicamente de bancos, com relacionamento com gerentes, produtos vendidos do próprio banco. Sim. E principalmente poupança, né, Cerbasi? E aí você, como foi um dos grandes nomes aí da primeira geração de educadores financeiros, ainda nem existia esse termo de influenciador digital, muito menos, e a gente deu alguns passos até chegar a um outro modelo que tem alguns ingredientes novos. Eu queria que você pudesse, por favor, passar como é que você vê esses primeiros passos de onde a gente está hoje. Bom, Fernando, foi um período... Estamos falando de 2 décadas, pouco mais de 2 décadas, de muita transformação na economia, no mercado financeiro brasileiro. Eu comecei a me envolver com o mercado quando eu era estudante, inconformado com os juros elevados do Brasil, vendo as pessoas usando muito juros contra elas, né? Usando cheque especial, investindo mal. Naquele momento, final dos anos 1990, a gente via a Bolsa de Valores como um mercado elitizado, exclusivo para poucas pessoas, já com um certo desconforto em relação a isso. Já havia alguns movimentos para tentar popularizar, isso aconteceu mais no começo dos anos 2000. Ao mesmo tempo em que surgiram programas como a Bolsa Vai Até Você, em que toda a equipe da Bolsa de Valores começou a levar a possibilidade de investir em renda variável para condomínios, para praias, para grandes eventos, os bancos começaram a se transformar. Surgiram várias instituições que hoje seriam equivalentes a corretoras ou distribuidoras, mas o pessoal que naquela época já investia vai lembrar de Max Blue, Patagon, empresas que distribuíam produtos de maneira um pouco mais acessível para quem não era um grande investidor, para quem já tinha um ticket médio. Foi talvez o primeiro movimento de provocação, mostrando para as pessoas que havia um acesso para investimentos melhores do que a poupança, mas que ainda havia muita coisa a ser feita. Houve um grande movimento de popularização das corretoras e distribuidoras. A XP teve um papel muito importante nesse processo todo, nitidamente dizendo publicamente que ela espelhava o comportamento da Charles Schwab nos Estados Unidos. Então, tudo que
a gente diz agora sobre tendências do mercado brasileiro, na verdade tem a ver com o que já aconteceu nos Estados Unidos, o movimento de popularização da Bolsa, que lá foi meio na transição entre os anos 70 e 80, depois veio o crescimento das corretoras e distribuidoras, os bancos começando a perder força como um serviço de orientação, não perderam seu papel no mercado, mas a orientação passou a ser mais do assessor de investimentos, é o que acontece hoje no Brasil. Só que lá nos Estados Unidos, já aconteceu com algumas décadas na nossa frente, começa a acontecer no Brasil agora, um processo em que houve um boom no mercado de assessores de investimentos. Os assessores de investimentos eles se sentem meio que, peraí, a gente tem uma formação, a gente tem uma certificação, mas a gente não tem tanta influência assim na decisão do cliente, porque a influência vem de um economista-chefe, vem das diretrizes de uma corretora. Os clientes também, os usuários finais das decisões, eles sentem que tivemos um boom da educação financeira, vários portais, vários canais, com influenciadores ensinando, educando, orientando, dando dicas. Só que, quando algo vira moda, toda moda traz a qualidade e traz a quantidade também. Muitos consumidores perceberam que estavam sendo induzidos a investir errado, investir naquilo que não era para o seu perfil. Começou a surgir um certo desconforto, uma desconfiança de que, peraí, eu não posso seguir exatamente o mesmo perfil do influenciador que eu acompanho. Eu tenho que analisar a minha necessidade, eu tenho mais idade, eu tenho filhos, eu tenho uma empregabilidade limitada, eu tenho conhecimento, um tempo limitado. Hoje, o mercado já começa a se movimentar no sentido de as pessoas buscarem algum tipo de validação da sua decisão. Aconteceu nos Estados Unidos, a gente está vivendo agora um momento de maior relevância do planejador financeiro. Vários profissionais certificados, no Brasil são quase 9 mil profissionais certificados, que ainda não encontraram exatamente o seu lugar, né? Estão começando a descobrir como chegar ao cliente, mas é interessante perceber que essa evolução não significa um profissional ocupar o lugar do outro. Hoje as pessoas sabem como é que funciona uma corretora de valores, as pessoas têm ideia de como é que funciona o home broker, muitos usam. Nós temos um grande crescimento no número de investidores, pessoas físicas na Bolsa de Valores, estamos a caminho dos 5 milhões. Boa parte desse público novo é jovem, e esse público tende a se manter na Bolsa nos próximos anos. O que falta é aquela pessoa com pouco mais de experiência, aquela pessoa que tem menos tempo, pessoa muito envolvida na sua profissão, ela sabe que tem que investir melhor, mas ela não se sente confortável de tomar a decisão, porque, puxa, eu tenho pouco tempo para acompanhar o mercado, tenho pouco tempo para me envolver. O assessor de investimentos ajuda a tomar a decisão? Ajuda. Mas essa decisão pode não estar alinhada com os planos que a pessoa tem para sonhos que vão ser realizados. Então, é o momento agora para o mercado a gente perceber um trabalho crescente do planejador financeiro que tem o papel de dar tranquilidade. As pessoas já sabem quais são as oportunidades de investimentos, onde investir, como pesquisar. Na dúvida, na falta de tempo, na falta de conhecimento, um assessor é aquele, um planejador financeiro é aquele que vai conectar o assessor dizendo, olha, para aquele seu projeto de médio e longo prazo, a celebração de 25 anos de casamento, o intercâmbio dos seus filhos, a sua independência financeira, sua carteira tem que ter essa composição. Qual o produto? O produto vai ser recomendado pelo assessor de investimentos. É um mercado que fica cada vez mais complexo, um mercado que fica cada vez mais completo em termos de serviço, e as instituições passam a ter que conversar mais umas com as outras. Não é o banco ou corretora. É o banco para serviços em geral, para pagamentos, para conta corrente, para cartão de crédito, a corretora para investimentos, e o planejador para ajudar a coordenar tudo isso. Tá. Eu queria citar aqui alguns números para falar desse crescimento do mercado, né? Só para quantificar um pouco, a gente, de 2017 para cá, saiu de 600 mil pessoas que investiam na Bolsa para 4,4 milhões de pessoas na Bolsa hoje. Mercado de fundos imobiliários, de 121 mil para 1,8 milhão de pessoas. É um mercado que está se massificando, número de ETFs, mais de 500 mil pessoas investindo em ETFs, BDRs, com a oferta do Nubank, bateu mais de 1,5 milhão de pessoas com BDRs na carteira. E aí, Bea, eu queria perguntar a você que tem um papel de analista CNPI, né? Que acho que o Gustavo trouxe um pouco dessa... O mercado está ficando grande, está ficando massificado. Como é que você, ao mesmo tempo, atende um grande número de pessoas, mas personaliza a experiência ou a recomendação? Você que veio também nesse processo de conversar nas redes sociais, né, de ser uma influenciadora digital que conversa com muita gente, como é que você lida com esse desafio de lidar com muita gente e, ao mesmo tempo, tentar adequar as recomendações ou as encaminhações para cada perfil?
Eu acho que o Serbazi ele trouxe um ponto muito importante, que é como as profissões elas se complementam. Então, desde o planejador, o assessor, o analista que vai poder recomendar algum tipo de ativo, e não só analista, mas eu também estou nas redes fazendo aquele papel de influenciador que vocês comentaram há pouco também. E eu notei várias dessas mudanças, né, que o Serbazi trouxe, mas também a gente acaba por ter essa influência nas redes e esse contato diário com cada vez mais pessoas chegando, esse boom de CPFs que nós tivemos nesses últimos anos, notando uma mudança no comportamento dos investidores. Então, diariamente, nós estamos falando de diversos produtos, muito aquilo que o Serbazi trouxe, né? Às vezes a gente compartilha a nossa experiência, mas a vida de quem está nos ouvindo ou nos seguindo é diferente, então não necessariamente ela vai conseguir seguir tudo aquilo que a gente faz ou tomar mesmo como exemplo. Então, é muito importante a gente sempre alertar desses riscos. Quando eu comecei com essa parte de influência, foi muito porque quando eu fui buscar conhecimento, lá em 2010, 2011, quando eu entrei efetivamente no mercado de renda variável, a gente não tinha tanto conteúdo assim. Você conseguia fazer alguma busca ali um pouco em alguns blogs, na internet. Eu lembro que eu ganhei do meu pai alguns CDs para você estudar, desde coisas de análise fundamentalista, mas até, por exemplo, análise gráfica nesse mercado, para tentar entender um pouquinho mais. E aí eu pensei, caramba, esse conhecimento é muito difícil você ir buscando ele em cada cantinho. Então, eu acho que isso de 2017 para cá mudou bastante, quando veio toda essa questão de influência. As corretoras, os bancos, enfim, várias instituições fecharam com alguns influencers. Eles entenderam que muitas vezes a gente poderia sim trazer cada vez mais pessoas para esse mercado, só que não dá simplesmente para trazer essas pessoas, falar de todos esses produtos e esses números, né, que você trouxe, e não alertar dessa questão dos riscos e do perfil de cada um. Então, eu acho que toda vez, por exemplo, hoje, quando eu vou falar de algum produto, de um ETF, de um BDR, de uma ação, de um fundo imobiliário, é primordial e é essencial, e eu tento levar isso como regra, antes de falar muitas vezes de todos os benefícios que qualquer um desses produtos ou desses ativos possam trazer para a carteira de um investidor, trazer todos os riscos, porque muitas vezes, por algumas propagandas erradas, ou enfim, por alguma influência errada, a gente acaba atingindo diversas pessoas até que estavam fora do mercado e que vieram para o mercado com uma visão diferente dele. Eu acho que a gente viu isso de forma muito nítida em 2020. Muitas pessoas vieram para o mercado com uma esperança de que seria uma fonte de renda, que teria como talvez suprir a perda de renda momentânea ou tentar ficar rico rápido e fácil. A gente sabe que isso não existe. Então, é um papel muito importante nesse momento nós aliarmos todo esse acesso à informação que o mercado trouxe com a evolução, né, do mercado nesses últimos anos, alertando toda essa questão dos riscos de cada produto, os benefícios de cada produto e até mesmo mostrando se aquilo vai servir ou não para cada um. O que o Serbazi ele trouxe de que muitas vezes tem pessoas chegando no mercado e que às vezes elas não têm tanto tempo assim para analisar ou fazer aquele stock picking, né? Escolher ação por ação dentro do portfólio, às vezes você vai olhar para uma pessoa assim e você vai entender que, olha, talvez você não precise ir lá escolher ações necessariamente para estar dentro da sua carteira. Talvez você ir por um caminho de investir por fundos, por ETFs, talvez vai fazer mais sentido, vai atender uma necessidade sua e você talvez não vai se expor ao risco de tentar fazer algo que você não vai conseguir fazer com qualidade e talvez acabar perdendo dinheiro com isso. Então, eu acho que a vantagem hoje que nós temos com toda essa evolução do mercado é justamente isso. Temos muitas informações, temos muitas pessoas boas falando sobre diversas classes de ativos, os riscos, perfil de investidor, trazendo essa informação com uma linguagem simples e que, por mais que talvez a pessoa vá utilizar um planejador, vá utilizar um assessor, é muito importante a gente fazer esse alerta, que ainda assim o mínimo de você estudar e buscar um pouquinho de conhecimento sobre isso para poder debater essas ideias com planejador, assessor e afins, vai acabar sendo muito importante. Obrigado. A gente conversou aqui, tanto o Gustavo quanto a Bea citaram aqui alguns nomes, né? Que esses nomes não são só maneiras de chamar a mesma coisa, mas são profissões até reguladas, né? Então você tem lá o gerente, tem o assessor de investimento, que também é chamado de agente autônomo de investimento.
tem o planejador financeiro, tem o analista certificado. Sermasi, você entende que o cliente, na ponta, ele consegue saber qual é o papel de cada um desses players, ou isso acaba às vezes ficando confundido e a pessoa não sabe qual é o papel, para quem ela deve recorrer para cada um dos serviços que ela quer consumir ou dúvidas que ela quer esclarecer? Fernando, acho importante destacar que toda essa transformação do mercado não são as empresas do mercado que criam. Quem cria é o consumidor. É aquele investidor mais exigente que ele passa a desejar a informação correta, o produto adequado, é que vai provocando o mercado a se acomodar. Então, a gente passou recentemente por um período em que as pessoas estavam entendendo sobre produtos. É renda fixa, é renda variável, é curto prazo, é longo prazo, com liquidez, sem liquidez, curva de juros, todo o entendimento que passa a ficar mais acessível e consolidado agora, e a preocupação agora do investidor passa a ser em adequar o investimento à sua necessidade. Então, sim, ele está descobrindo que diferentes profissionais trazem diferentes orientações para diferentes necessidades. Quem mais tem a ganhar nesse cenário é o mercado como um todo em termos de volume. Nós tivemos na semana passada a aprovação da regulação da previdência corporativa para ganhar maior escala. Então, os fundos tendem a crescer, não porque fundos ficam melhores do que o investimento direto na bolsa via pessoa física, porque aqueles que percebem que, puxa, eu não tenho ou conhecimento ou tempo de acompanhar um home broker, de acompanhar a recomendação de um analista, eu vou fazer isso através de um fundo. E aí, através de um fundo, através de um produto de previdência, a pessoa participa do mercado de renda variável consciente de que aquela solução é melhor para a sua necessidade. Mas você entende que o cliente entende, esse profissional, eu não estou pagando ele aqui, mas ele recebe uma comissão do banco, ou ele é patrocinado. Você acha que isso fica claro? Isso está cada vez mais claro. Mesmo quando a gente fala no mercado de influenciadores, né, que assim como a Bea fala que ela é uma influenciadora, eu também sou influenciador, eu comunico para o público, eu educo, sugerindo ao público que faça escolhas melhores. Acho que fica muito claro para o público quando você está educando, quando você está orientando, e quando você está divulgando um produto. A comunicação é diferente. Então, nós temos a dor aqui de saber que, puxa, não dá para a gente ser remunerado pela nossa educação o tempo todo, porque a gente perde credibilidade. Então, para o público, está cada vez mais claro que os serviços todos têm custo. Alguns serviços serão patrocinados, então não estou pagando uma tarifa para o meu gerente de banco me atender, mas eu pago a tarifa para o banco. A orientação que eu tenho no fundo, ela está ali, sendo paga através de uma taxa de administração. O planejador financeiro, ele tem que prestar contas com o seu cliente, ou do quanto ele cobra, ou do quanto ele é remunerado por algum produto, né, que foi pago para ele. O assessor de investimentos, ele trabalha para distribuir produtos também em troca de um comissionamento. Se isso não está claro hoje para o consumidor, vai ficar cada vez mais claro, porque as profissões tendem a ter o seu papel, o seu palco cada vez mais evidente. O que eu recomendo a todos que começam a se aprofundar nesse mundo dos investimentos é que pesquisem, que ao ouvir uma recomendação de uma pessoa, ouça uma outra recomendação, de preferência uma recomendação que seja diversa. Porque toda vez que um analista, como a Bea, por exemplo, faz uma recomendação, não é porque ela gosta de uma empresa, não é porque ela gosta de um ativo, é porque ela estuda o cenário. E dentro do cenário, ela vê quais são os ativos que se encaixam melhor. Eu participo muito de eventos fora do Brasil, e eu vejo que os debates que acontecem fora do Brasil, Estados Unidos principalmente, em que esse ciclo que a gente está vivendo aconteceu 1 ou 2 décadas antes, é que o investidor não quer mais saber no evento de investimentos qual é o produto. Porque ele já recebe nos relatórios semanais que ele assina, ele paga. No Brasil ainda tem muita gratuidade, a tendência é que quanto melhor a qualidade do serviço, mais o consumidor vai ter que pagar por ele, mas o investidor já sabe qual é o produto adequado para o próximo cenário. O que ele vai debater no evento de investimentos é como que os demais investidores, como que o mundo vai reagir a uma possível notícia. Então em vez de estudar produto pré-fixado ou pós-fixado, ele está estudando a curva de juros dali a 5, 10 anos, para tomar uma decisão com base nos reflexos, no comportamento dos demais investidores diante do cenário. Então, uma visão mais consistente de médio e longo prazo do que nós que estamos decidindo onde pôr o dinheiro agora, né? Dado que mudou um fato em relação à eleição, mudou um fato em relação a uma tributação. Por isso que o investimento
fora do Brasil ele tem um comportamento menos volátil, porque é um investimento mais consistente com perspectivas de médio e longo prazo. Eu queria aproveitar um gancho aqui desse comentário do Gustavo. Você que interage aí também com seus seguidores nas redes, você percebe esse estágio, em que evolução está esse cliente com quem você conversa? E eu também queria entender a sua percepção de como o investidor percebe por você, é uma analista certificada, você pode fazer recomendações de investimento. Se você consegue notar que o seguidor consegue diferenciar quem pode de fato fazer, porque tem muito influenciador que faz recomendação, mas não pode, aí fala assim, não é recomendação, mas está falando. Aí a pessoa fala uma coisa e escreve embaixo que não é recomendação. Como que você analisa esses dois pontos, por favor? Eu acho que tem esse ponto muito importante que o Serbasi falou da cultura de investimento, que ele trouxe um pouco do norte-americano, e olhando para o nosso mercado, eu acho que, como eu falei, a gente trouxe muita gente para cá, a gente influenciou muita gente, né, a vir para o mercado, mas eu sinto essa mudança nesse perfil, tanto de o acesso à informação, de saber que, por exemplo, às vezes a Bea vai fazer algum conteúdo patrocinado e a gente tem que seguir todas as regrinhas de avisar isso para a pessoa poder fazer o próprio julgamento, todos aqueles detalhes que o Serbasi trouxe, né, de assessor, de um planejador, etc. e tal. Mas eu acho que o ponto muito importante sobre isso é que cada vez mais eu vejo isso que o Serbasi trouxe. Os seguidores, uma vez, eles estavam muito preocupados em qual vai ser o ativo que vai me deixar rico, rápido e fácil. E aí eu não sei se é exatamente por esse ano que a gente está passando que estão acontecendo várias coisas, né? Desde um conflito entre Rússia e Ucrânia, inflação explodindo no mundo inteiro, ano eleitoral aqui no Brasil, mas eu vejo que os investidores começaram a se preocupar muito mais com o macro, também com a própria questão do risco que a carteira acaba envolvendo, né? Porque, poxa, a gente ficava muito focando somente em ativos. Eu mesma, por exemplo, no meu canal, faço análise diversas vezes de ativos específicos e tal, mas tenho tentado trazer justamente mais um pouco desse cenário macro para as pessoas entenderem como a carteira vai reagir dado um cenário X. E, às vezes, a carteira reagir dessa maneira vai ser algo inevitável, mas a gente traz todas essas possibilidades para os investidores eles estarem prontos psicologicamente, porque a gente teve um papel muito importante de trazer todo mundo para o mercado, mas eu acho que agora a gente tem um papel mais importante ainda, que é fazer essas pessoas ficarem aqui e não desistirem. Esse ano está sendo um ano muito atípico, cheio de coisas acontecendo em cada canto do mundo e qualquer coisinha acaba influenciando na nossa bolsa de valores e é muito importante que a gente consiga manter as pessoas aqui. Então, cada vez mais eu tenho trabalhado, por exemplo, essa parte psicológica, falado de cenário macro, mostrar para pessoas o que cada coisa que acontece em cada canto pode acabar influenciando aqui, para as pessoas olharem para a carteira de forma geral. Claro, elas sempre vão olhar os ativos em específico, mas talvez olhar a classe de ativos que elas têm e tal, e entender qual é o risco que elas estão correndo por ali. E aí, é claro, tem um outro ponto importante que você trouxe, que é justamente essa questão da recomendação, né? Então, em tese, quem pode fazer uma recomendação de ativo ou até mesmo uma análise de ativos vai acabar sendo um analista de investimentos, né? Mesmo que eu, às vezes, não vá dar alguma recomendação, se eu estou fazendo uma análise de um ativo, eu preciso ser um analista de investimentos. E eu acho que as pessoas que vêm para o mercado entenderem o que cada profissional pode acabar fazendo é essencial para começar, inclusive, a filtrar o tipo de conteúdo que vai consumir e o que eles podem passar na peneira e levar em consideração ou não. É claro que tem muita gente boa que não tem talvez uma certificação ainda, mas que é boa e está passando informação valiosa. Vão ter pessoas que são certificadas e que acabam escorregando um pouco e às vezes fogem um pouco, né, do que a gente esperava, mas eu acho que é muito importante a gente entender cada um desses profissionais que a gente tem, como eles, hoje está todo mundo praticamente atuando nas redes, né, desde o planejador, do assessor, do analista, todo mundo acaba tendo aí um pouco desse papel de influencer, vamos dizer assim, mas é importante a gente conseguir analisar em cada um deles se eles estão trabalhando dentro da ética em si e dentro das regrinhas, porque eu acho que esse é um ponto muito importante e é um ponto, né, um passo importante para as pessoas começarem a entender que conteúdos elas podem continuar consumindo. O que talvez está sendo feito muito no oba-oba e o que talvez está sendo feito de uma forma um pouco mais séria e com um pouco mais de responsabilidade.
Legal. Eu até recomendo às pessoas que querem começar a investir, antes de começar a estudar sobre investimento, pesquise, dê um Google. Né? Quem pode recomendar? O que são as certificações? Quais são os tipos de profissionais do mercado? Isso ajuda a filtrar, porque você vai encontrar, como a Bea bem falou, profissionais certificados que podem trazer recomendação, fazendo exercício educativo, de influência, criando um canal de conteúdo que provavelmente não necessariamente é o mais completo, mas é eticamente aquele que está tomando os cuidados de não recomendar um produto errado para quem não tem um perfil para aquele produto. Então é um passo importante entender sobre o profissional antes de tomar a decisão de qualquer recomendação. E um caminho que você adotou, Gustavo, agora você está numa empreitada nova de criar aí um grupo, né, um modelo de franquia de planejadores financeiros. Isso. Você entende que já estamos nesse estágio, então, em que o cliente vai aceitar pagar um boleto para ter assessoria e ter o retorno, que é um pouco do que se vê lá fora. Você estava falando, né? A gente está olhando o filme passar lá fora, basta a gente copiar o que aconteceu acima do Equador. A gente já está nesse estágio. Eu senti nos últimos anos que o serviço que eu procurava prestar, que era o serviço de educação, que começou nos livros, foi para cursos online, ele atende uma parte da população. Pessoas proativas, pessoas que querem buscar conhecimento e pôr a mão na massa. Quando você tenta educar quem não tem tempo e não tem essa proatividade, ou você vai ter que fazer um esforço maior. No meu curso, por exemplo, eu tinha que responder a todas as dúvidas dos alunos para confirmar que eles estavam no caminho certo, ou eu preciso de alguém me ajudando. Eu percebi que nós já temos hoje planejadores formados, certificados no mercado, e já temos pessoas que estão cientes da oportunidade. Eu sei que eu tenho que investir em renda variável, eu sei que tenho que contar no longo prazo, tenho que ter uma reserva de emergências, mas eu preciso de alguém que me ajude a montar tudo isso. O boleto que você falou, né, o quanto pagar por um planejador, é um custo muito inferior ao de adquirir o conhecimento que, teoricamente, o planejador tem que ter para transmitir às pessoas. Então, o que eu fiz, eu estou dando um passo atrás em termos de estar na linha de frente, eu deixo de orientar diretamente o aluno, eu estou formando um time muito grande de planejadores, e esses planejadores que seguem a minha metodologia, através da plataforma da qual eu sou sócio agora, a Super Rico, os planejadores passam a orientar os clientes sobre como montar o seu planejamento e como investir. Substitui assessor? Não. Sabendo como investir, agora eles vão buscar as orientações da BEA, vão buscar a confirmação do assessor de investimentos para encaixar os produtos corretos dentro daquele perfil que o planejador ajuda a montar. O papel do planejador é dar certeza e segurança na construção dos sonhos e objetivos de cada família. Legal. Se eu pudesse tentar só complementar esse pensamento do Serbase, eu acho que o mercado ele caminhou muito para isso, né? A maioria chegava nesse mercado e buscava aquele conhecimento em geral dos ativos e tal, e cada vez mais os investidores eles estão buscando algumas coisas que vão diferenciar, tanto no atendimento de uma corretora, tanto, por exemplo, nesse serviço, né, que o Serbase está trazendo, que é algo um pouco mais personalizado. Todo mundo entra e talvez no início não se importa de estar dentro daquela mesma caixa grande, que é onde está todo mundo buscando aprender, procurando um conhecimento de forma geral, mas chega a partir de algum momento que a gente começa a entender, não, beleza, eu entendi às vezes alguns conceitos muito importantes, mas eu preciso de algo a mais. E aí é quando começam a entrar esses serviços, ou até mesmo as corretoras, que talvez agora quase todas fazem mais ou menos a mesma coisa, desde, você vai ter uma corretagem grátis, você vai ter plataforma grátis, quase todas ou começam a oferecer mais ou menos a mesma coisa, e eu acho que quem começa a se destacar nesse momento são aquelas que realmente se importam em talvez pegar na mão do investidor e trazer uma experiência cada vez mais personalizada e, acima de tudo isso, né, de forma muito educativa, né, para que ele realmente venha e fique, não seja só aquele cliente assim de passagem. A Bea falou várias vezes, né? Não é importante trazer as pessoas para a bolsa ou para o investimento. É importante que elas fiquem. Como é que elas vão ficar? Sabendo que investimento é dentro do perfil delas. Uma curiosidade que eu vou colocar aqui para fechar. Em 2003, o presidente da B3, na época chamava Bovespa, o Raimundo Magliano Filho, ele tinha uma meta de trazer para a Bolsa de Valores 5 milhões de CPFs, que a marca chegasse a 5 milhões. Você mesmo citou, 2017 eram 600 mil. Só que de 2003 até 2017, eu acho que muito mais do que 5 milhões de CPFs passaram pela Bolsa, mas não ficaram. Por quê? Foram convidados a investir, talvez sem o devido embasamento, devida educação. Muita gente se arrependeu, perdeu dinheiro por ter expectativa de curto prazo. O que a gente tem agora é um cenário diferente, que as pessoas estão mais preparadas, mais educadas, sabendo
em quem buscar informação, com quem buscar informação, em quem confiar, para alcançar um resultado muito mais interessante. Eu acho que os mercados vão assistir uma transformação interessante, que é um crescimento consistente com menos churn, menos giro no número de investidores em diferentes mercados. E acho que tem um espaço grande ainda, né? Porque se for pensar, tem 4,4 milhões de pessoas na Bolsa, mas eu fui pegar um dado da Ambima, mesmo entre quem é aquele cliente alta renda dos bancos, tem 796 mil pessoas com fundos multimercado. É muito pequeno, é muito pouca gente, né? Então eu acho que ainda tem uma avenida aí para trazer, sei lá, aumentar a diversificação de quem já passou para o mundo, saiu da poupança e já deu os primeiros passos, mas também trazer 85% do dinheiro ainda está concentrada nos grandes bancos e em produtos ruins, né? Hoje temos educação financeira nas escolas. Muita gente não percebeu por causa da pandemia, mas em 2020, educação financeira passou a estar presente nos currículos escolares das escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Isso claramente vai modificar o comportamento de consumo e de investimentos brasileiros nos próximos anos. Legal. Nosso tempo está acabando. Bea, quer dar um último recado aí sobre a sua perspectiva aí ainda tem muita coisa para avançar, mercado para crescer? Eu acho que o mercado está evoluindo para esse ponto onde cada vez mais os investidores que já chegaram até aqui, eles vão ficar cada vez mais exigentes, e aí vai ser mais uma vez, né, o papel de todos os profissionais do mercado fazer com que eles fiquem por aqui trazendo informação de qualidade e entendendo a necessidade de cada um. Eu acho que a gente já está vendo um pouco uma mudança até mesmo nos CPFs novos que estão vindo para o mercado de renda variável mesmo. Isso nós vimos, por exemplo, no pior momento de 2020, quando a Bolsa caía bastante. Teve muitas pessoas que acabaram entrando, geralmente era o contrário, né? O pessoal entrava quando o bolso estava subindo e queria sair quando o bolso estava caindo. Então, acho que a gente nota essa diferença de comportamento e, acima de tudo, eu acho que o que eu gostaria de ver, e eu espero, acho que a gente vai continuar vendo isso pelos próximos anos, cada vez mais o acesso à informação de forma disseminada. Eu acho que as instituições, seja Ambima, B3, corretoras, bancos, eu acho que eles devem continuar com esse papel de pegar pessoas, influencers, para continuar trazendo esse conteúdo e disseminando esse conteúdo, mas, ao mesmo tempo, já ir trabalhando com ferramentas para que, a partir do momento que a gente trouxe toda essa galera para esse mercado financeiro, a gente vai fazer com que elas fiquem, seja oferecendo a parte educacional, como uma Ambima, uma B3 acaba fazendo, seja trazendo serviços ou, enfim, alguns produtos mais personalizados que atendam às características de cada um. Muito obrigado, Bea. Obrigado, Gustavo. Obrigado por acompanhar esse painel aqui no MKBR 22. Um abraço.